Amados, queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta trazendo mais uma parcela da Palavra de Deus. Estamos estudando o capítulo 16 de 1 Samuel. Samuel deveria estar unido à família de Jessé para dali ungir um rei para Israel. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando Davi, o escolhido dentre os filhos de Jessé. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 16, versículos de 6 ao 10. Estamos tratando de uma história que se deu entre 1063 aproximadamente antes de Jesus Cristo. Jessé apresenta cada um dos seus 7 filhos mais velhos a Samuel. Mas nessa observação, nessa filtragem, nesse crivo do profeta, nenhum dos filhos de Jessé é aprovado. Veremos algumas lições importantes na cultura hebraica, principalmente no que se tange à consagração de reis, profetas e pessoas especiais que deveriam serem convocados para o serviço de Javé e recebiam o espírito que vinha sobre eles esporadicamente em tempos especiais. O que iremos analisar em primeira mão são os padrões de Samuel na escolha de um rei e os padrões de Deus. Lembra que Samuel e o seu povo escolheram a Saul pela aparência. Era o mais alto dentre os homens, dos ombros para cima a todos ressaía. Era um tipo galã de Hollywood, galã de novela, e pelos olhos da aparência física, ambos disseram: esse cabra é o homem. É o homem, olha que cabra belo, dá para ser rei. E aí o que deu? Um desastre total. E Samuel, ainda vivendo esse tipo de cultura secular e trazendo isto para o campo espiritual, pensou que também poderia escolher o próximo rei pela mesma ótica da aparência física, pessoal. Mas graças a Deus que Javé, Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estava ali naquele jantar, naquele sacrifício, naquele momento de reunião, na casa de Jessé, e estava bem do ladinho direito de Samuel. Vamos ler o versículo de número 6 e veja o que diz. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. Olha a aparência do camarada, os trajes, a altura,
o físico de um guerreiro. Este certamente é o homem que Deus quer ungir. Isto nos mostra o quanto Samuel julgava muitas coisas pela aparência apenas. Era uma coisa meio que cultural, não podemos julgar o profeta de Deus. Eis a importância de Deus estar presente em todos os assuntos que condiz a nossa vida cotidiana, nossas escolhas, nossos padrões. Se Deus não estiver conosco, erramos e dificultamos muitas coisas, tanto no campo cultural e secular, como também no campo espiritual. E aconteceu que quando eles, isto é, Jessé e os seus 7 filhos, vieram a ele, Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ele tinha aparência de rei, dava certinho no currículo exigido por Samuel, mas Eliabe não tinha um coração de rei, não cabia no currículo de Jeová. Em 1157 a 1199 depois de Cristo, na Inglaterra, surgiu um rei conhecido como o rei Ricardo, Coração de Leão. Foi muito famoso em sua época por se aventurar na Terceira Cruzada e tentou resgatar Jerusalém das mãos de Saladino. Ricardo, Coração de Leão, faleceu como um grande guerreiro nas cruzadas de sua época. Ricardo tinha um coração de leão, por sua bravura, sua forma de guerrear, etc. Eliabe tinha aparências de rei. Samuel observou em primeira vista, maravilha, esse é o homem que Jeová certamente vai ungir. Se acalme, Samuel. Eliabe tem aparência de rei, mas não tem um coração de rei. E aqui estão os métodos do homem e os métodos de Deus. O homem foca sempre a aparência. Deus olha para o interior, para o coração. Mesmo um profeta na altura de Samuel é passivo de cometer essas falhas. É o homem tentando interpretar o divino. É o homem tentando colocar em dias em seu país e no seu povo e na sua cultura os padrões divinos. Então, é natural que Samuel pudesse escolher esse rei baseando-se nos seus hábitos culturais. Mas, como eu estou afirmando a você, Deus estava ali presente. E o Senhor corrigiu o profeta imediatamente. Acredito que Deus estava bem do lado direito do ouvido de Samuel. Que comunhão, que contato maravilhoso, que presença marcante, que comunhão entre um homem e o eterno Deus. Isso é possível.
temos o Espírito Santo todo momento diante de nós, dentro de nós, nos guiando, nos enviando aos braços do Pai de vitória em vitória. E aqui nós podemos observar como que Deus julgava um candidato ao trono dos filhos de Jacó, dos filhos de Abraão. E Deus, que tem a soberania sobre todas as nações, evidentemente estava ali presente. Não largou um minuto sequer o profeta nesse sacrifício. Por quê? Porque desta unção, dessa comissão, desta missão, deveria surgir o rei que iria descender, o Messias de Israel, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz no versículo de número 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, Samuel. Então Eliabe, rejeitado, passa direto. Como eu disse a vocês há pouco instante, Saul era um homem alto, belo, um homem de uma formosura espetacular. Escolheram pela aparência e deram no que deram, um desastre total. E agora aqui está a substituição desse monarca cruel. Quando se faz as coisas pelos padrões humanos, a tendência ao fracasso é certeiro. Mas quando as coisas são feitas pelos padrões de Deus, a coisa tem substância, tem história, tem estabilidade espiritual. Que isso sirva de lição para nós. As aparências não revelam o que as pessoas realmente são por dentro. Não adianta um guerreiro com uma boa espada, um bom escudo, estrategista em guerra, mas um coração mundano, afastado de Deus, das prerrogativas espirituais. Deus não vence batalha com espadas de paus e varapaus, mas Deus vence batalha entre seu povo quando todos estão mergulhados na fé resoluta e numa entrega total ao controle divino. E Davi fez essa experiência diante de Golias, conforme veremos em assuntos posteriores. Não é carro-tanque, ogivas nucleares, arsenal o mais tecnológico que seja, como as nações estão todas aí, uma ameaçando a outra com essas potências bélicas, e todas elas se unirão para destruir e aniquilar o povo de Israel. Mas perderão tempo, dinheiro e armamento, porque Deus luta por Israel. Israel será ainda nessa terra cabeça e não cauda, queira as nações e seus líderes ou não. Por que nós não podemos julgar as pessoas? Porque Deus não nos dotou com esta capacidade. Eu não sou onisciente,
Nós, seres humanos, não sabemos o que está dentro do homem, mas Deus conhece o coração humano. Por isso, só Deus tem o poder de julgar. E a nós, seres humanos, cabe apenas esperar as determinações de Deus. Nunca julgue as pessoas que estão à sua volta. Nunca julgue aquela pessoa que você viu fracassar por uma falha, por um deslize qualquer. Você não é Deus. Você não tem o direito de julgar as pessoas pelas aparências. Só Deus conhece o coração. Portanto, só Deus pode julgar. E naquele momento o Senhor chegou a Samuel. Samuel, não, guarda o chifre. Guarde, Samuel, a botija de óleo. Não é este, não olhe pela sua aparência. Eu não sou como homem, meu servo. O Senhor olha pelo coração. Como é importante a palavra de Deus para resolver os nossos problemas, na família, no ministério, na sociedade, no trabalho, em todas as áreas de nossa vida. Se usássemos a Bíblia como um crivo, seríamos mais fiéis, vencedores e felizes. Vimos aqui que todos eles foram filtrados, passaram pela ótica do profeta e pela ótica de Deus. Os 7 filhos. O versículo de número 8 diz: Então Jessé chamou Abinadab, o próximo galã, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Parece que Samuel aprendeu ao lado de Deus que aquilo que ele estava habituado, olhar pela aparência, pela força física, pela altura, pelas vestimentas, não era o padrão certo. E um filho mais bonito do que o outro começou a passar, mas agora parece que o profeta estava olhando pela ótica de Deus. Não, o Senhor também não escolheu a este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. O profeta aprendeu com Deus, viu? Como é importante se buscar as orientações de Deus. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Acabaram-se os mancebos? Por que nessa história Deus deveria escolher a dedo o próximo rei de Israel? É conforme acabei de analisar com vocês. Aqui se tratava de um pré-anúncio da vinda do grande rei de Israel. Nós sabemos que Jesus Cristo é da descendência de Davi, da casa de Judá. Então, a necessidade de uma escolha acertada. Aqui está o início do plano de Deus para o surgimento do Messias, do Salvador do mundo, daquele que haveria de tirar o pecado da natureza humana através do seu sacrifício. O único sacrifício perfeito. E com todo respeito aos amigos judeus, Jesus Cristo, o crucificado, é o único que tem o currículo
que está dentro dos padrões de Jeová, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Eterno, o Cordeiro vivo, aquele que morreu, ressuscitou com poder e glória, venceu o pecado, venceu a morte. Se Jesus Cristo não for o teu guia, um instrumento da sua salvação, você estará eternamente perdido, porque não existe qualquer outro ser nessa terra que tem em si essas unções gloriosas: rei, sacerdote, profeta. Jesus Cristo tem em si todas as prerrogativas bíblicas que o aponta como o Messias de Israel, o Salvador e Perdoador de pecados. O único sacrifício perfeito. Acabaram-se os mancebos? Naquele momento, Jessé coçou a cabeça assim, agora pronto. Esse profeta, eu acho que ele está caducando. Porque os meus melhores filhos, os mais belos, forte, guerreiro, não foi escolhido? E agora? Será que esse profeta não está caducando? O versículo 11 diz o seguinte: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? É interessante que Samuel estava fazendo isto em 4 paredes. Você viu que anteriormente, e ele disse para o Senhor: Senhor, como é que eu vou consagrar um homem a rei de Israel com um ímpio lá no trono, usurpando o trono? Se Saul souber disso, ele vai me matar. Esta era a índole de Saul. E por esses motivos Samuel fez isto em segredo. Até mesmo a família de Jessé ficou estupefata. O que será isso? Que missão esse piá recebe de Deus? Será o que vai acontecer? Ninguém entendia no momento, não cabia na inteligência e na mentalidade do pai, e nem mesmo do rapaz que fora ungido. Mas no decorrer do tempo, as coisas foram se revelando conforme nós conhecemos a história. E diz a palavra: Jessé respondeu: pois é, Samuel, eu não sei, sabe? Mas ainda tenho um caçula, um piá, mas ele está cuidando das ovelhas, está lá no pasto. Ele está lá no pasto. Talvez está nele a escolha de Deus. E Samuel então disse a eles: olha, enquanto esse menino não chegar aqui, nós não vamos comer, nós não vamos participar desta refeição. Mande chamar o menino. O versículo 12 e o versículo 13 diz o seguinte: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Tinha uma aparência, tinha uma estética humilde e simples, e sendo assim, ele se apresentou à família. O versículo 12 diz: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel:
é este: levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para a sua casa. Foi embora. Ficou agora Jessé com 7 filhos e um filho especial. Um filho cheio do Espírito, que periodicamente, esporadicamente, o Espírito do Senhor vinha sobre Davi. Davi agora tinha a unção de rei sobre si. E se ele matou um leão, feriu um urso, antes de ser ungido do Senhor, o que não fará agora este grande guerreiro, cheio do Espírito de Javé? O Espírito Santo é o que faz a diferença, é o que determina quem é e quem não é. Não adianta você se gabar da sua postura, da sua aparência, do seu conhecimento teológico. Não adianta você se gabar do campo que você preside, daquilo que você ocupa dentro do campo ministerial. Se o Espírito Santo não estiver presente, você não é nada. E Davi agora passa a ter uma comunhão mais íntima com Deus. Em nosso próximo conteúdo, estaremos analisando Davi, o músico em Israel. Deus lhe abençoe. Que esta palavra sirva de um elevo espiritual para a sua vida. Fique na paz, nos ajude em suas orações e que a graça do Senhor esteja conosco sempre.